que é engenheiro agrônomo, Thiago Ibanez, e a convite do Cleiton, né, ao qual agradeço, vai nos fazer uma apresentação do trabalho que ele está executando junto à cooperativa, né, Thiago? Então, Cleiton, quem sabe tu faz as honras da casa aí, por favor. Tá joia, professor. Obrigado aí. Boa tarde a todos. Tiago, agradeço novamente, Tiago, pela sua disposição em apresentar o projeto para todos aí, os pares e o professor Thelma Amado. O Tiago também ficou muito feliz pelo convite, professor. A que falou que era a aula do senhor, acredito que ele ficou mais feliz ainda, né Jimmy? E assim, antes do Thiago começar, professor, eu gostaria de apresentar um pouco a cooperativa para todos. Aí nós temos um vídeo institucional que eu vou estar soltando aqui, espero que eu consiga, e para vocês conhecerem um pouco a nossa cooperativa, beleza? Perfeito. Eu consigo soltar aqui, né, professor, a apresentação no vídeo aqui, né? Sim, deixa eu ver se está todo mundo autorizado, acho que sim. Desculpa, vamos autorizar aqui. Pronto, acho que agora está autorizado, Cleiton. Recorde, eu tenho que... Ah, não, que tem que... Share screen, Ah, tá, perfeito, aquele que está professor. em verde. Perfeito. Isso, já está vindo aí. Ok, bora lá então. Ver se está Bora lá. ouvindo bem todos aí, visualizando. Estão ouvindo? Ok? Estamos visualizando o som que não... Tá, veio o som. Comprometimento é a característica presente em todas as sociedades que conquistaram grandes resultados. O cooperativismo é muito mais do que uma palavra. É um sentido para uma vida com significado, com propósito e com prosperidade coletiva. Estas poucas raízes para o nascimento e desenvolvimento de uma das mais representativas cooperativas do Brasil, a Copasul. A nossa história foi escrita por muitas mãos, mas tudo começou com um sonho de 27 produtores de algodão que acreditavam na força da união para buscar o desenvolvimento de toda uma região. Um sonho que foi cultivado ao longo de mais de 40 anos, passando de geração em geração e fornecendo um futuro próspero para milhares de famílias no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Hoje, a cooperativa conta com um grande número de associados e as unidades estrategicamente distribuídas por todo o estado materializam o objetivo de estar ao lado destes cooperados em um ecossistema que envolve todo o agronegócio. Todas as ações da cooperativa seguem um estrito processo de qualidade, seja do recebimento de grãos, elaboração de projetos agrícolas e ambientais, fornecimento de insumos para produtores, assistência técnica, irrigação de precisão e nas unidades industriais. Nossa capacidade de armazenamento nos permite acolher milhões de sacas de grãos, o que garante ao produtor qualidade e segurança no processo de comercialização e distribuição de sua produção. Além do TRR, nossa unidade de comercialização e distribuição de combustível de altíssima qualidade, que além de fortalecer a parceria com os associados, contribui com o desenvolvimento do agronegócio na região. A nossa fiação atende à demanda das indústrias mais exigentes do país, produzindo fios de poliéster algodão em procedimentos modernos, tecnológicos e de alta qualidade, transformando o algodão em fios para a fabricação de peças de cama, mesa, banho, calças, jeans, camisas e malharias em geral, levando um pouco da nossa essência para a casa de milhões de pessoas em todo o mundo. Na industrialização da produção do nosso cooperado, transformamos mandioca em fécula. Este alimento, que é beneficiado em nossa pecuária, serve para todo o país, tornando-se matéria-prima para a fabricação de diversos produtos. Nossos valores são pautados na evolução social
e acreditamos que estamos no caminho certo. Além de toda a inovação e tecnologia que são encontradas em nossos processos, o nosso foco principal é a valorização das pessoas. Por isso, nos mantemos interligados em toda a comunidade por meio de projetos sociais que incluem os esportes, a educação e a preparação de centenas de pessoas para o mercado de trabalho. Cooperar com comprometimento, pensando nas pessoas. Essas são as nossas raízes. Diversas unidades espalhadas por todo o estado do Mato Grosso do Sul, com milhares de associados desenvolvendo o agronegócio. Essas são nossas áreas. Gerar um ecossistema que beneficia todas as pessoas envolvidas, levando produtos e desenvolvimento para todo o Brasil e o mundo. Estes são os nossos fundamentos. Copasul, Cooperativa Agrícola Sul Mato Grossense. Muito bem. Perfeito. Acompanhamos bem. Saudade de Maracaju para comer uma linguiça. Muito bom. O Tiago, nosso palestrante de hoje, ele está em Maracaju, direto de Maracaju, ele irá ministrar aí essa palestra para a gente, professor. Que maravilha. Que bom. Beleza? Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho aí da nossa Copasul. Falo com muito orgulho aí de fazer parte dessa família, dessa cooperativa. E amo muito o que faço e amo onde estou. Acho que agora, professor, com o Tiago aí, se quiser conduzir aí, Tiago, com o professor, taca-lhe pau aí. Tá bem. É impressionante, né, a produção do algodão e dos fios, né? Puxa vida, e a tecnologia que vocês têm da parte industrial aí é impressionante. Professor, graças a Deus. Positivo. Então, Tiago, palavra com você. Seja muito bem-vindo aí, né? Estamos todos muito curiosos para conhecer o projeto e um pouco mais da realidade do sul do Mato Grosso. Certo. Primeiramente, eu queria agradecer ao Cleiton e ao professor Telmo aí. É uma satisfação estar podendo aí apresentar para vocês sobre o projeto Construindo Somos. Vamos lá, vou apresentar aqui, compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim? Beleza. Posso começar então, né? Pois não. Beleza. Bom, então, vou falar um pouquinho para vocês sobre o projeto Construindo Somos aí, da Copasul. Vou dar uma pequena introdução para vocês de quando começou esse projeto, tá? Esse projeto ele se iniciou em 2018, quando o Guido, que é o gerente do departamento agronômico aí da Copasul, ele viu uma palestra do João Dantas, que é esse aqui, e do Henry Saco, tá? Palestra deles falando sobre perfil de solo, sobre a combinação da gente ver a parte química, física e biológica do solo. Ele gostou bastante dessa palestra e comprou a ideia. Então, aí os trabalhos se iniciaram em 2018. O João e o Henry são especialistas nessa parte de solos, né? E os dois trabalharam por um tempo no SESB, né? E aí eles pegaram bastante experiência nessas lavouras que tiveram altas produtividades. Bom, então, quais seriam os objetivos do projeto Construindo Somos, tá? Dar estabilidade produtiva para o produtor. Então, por exemplo, no ano que a gente tem um veranico, o produtor não vir a colher mal, né? Ele tem uma estabilidade de produção ali e conseguir pagar suas contas. E no ano que for bom de chuva aí, o produtor conseguir ter altas produtividades, né? Com isso, ele vai ter uma rentabilidade. Ele tendo essa rentabilidade, vai ter um fortalecimento da cooperativa também. Então, todo mundo acaba ganhando aí. E fazendo, consequentemente, um manejo sustentável do solo aí. Então, no que se baseia e quais são os pilares do projeto, tá? A gente analisa aí as qualidades químicas, físicas
e biológicas do solo, tá? Então, é uma junção de coisas. Se vocês perguntarem para mim o que é mais importante, não tem um que é mais importante. A gente vai analisar todos eles. Nós fazemos um manejo, né, uma recomendação ajustada de acordo com cada ambiente de produção, então, com cada tipo de solo também, né? Então, não é uma receita de bolo. E interpretamos esses dados e fazemos um planejamento do produtor, certo? Então, só algumas informações aí do projeto. Em 2018, nós começamos com 9.600 hectares. 2019, foram para 28 mil hectares. Thiago, Oi? nós estamos parados no primeiro slide aqui. Não sei se tu já mudou de slide. Eita, já mudei. Será que é internet? Estamos no primeiro ainda, construindo solos. Vocês estão me escutando? Sim, estamos escutando bem. Colocar no modo de apresentação, quem sabe, embaixo ali. Deixa eu ver aqui. Eu acho que você compartilhou o software lá e daí depois você iniciou a apresentação, daí ficou compartilhada a tela só do software lá da apresentação, por isso que está travado para a gente. Isso, foi isso mesmo. Onde que eu vou para fazer a apresentação? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Vamos tentar agora. Tá. Passou? Ainda não, estamos no primeiro slide. Eita. Manualmente ali, se tu iluminar o segundo com a setinha, ele não vai? Agora foi. Se eu colocar a apresentação, não aparece, então. Foi? Tá na segunda, né? Tá no segundo. E agora? Tá no segundo ainda. O segundo é o sexto, na verdade, número 6. Caramba, não tá... Na hora que eu coloco a apresentação de slides, ele não tá passando. Por que motivo será, hein? E se tu colocar ali manualmente o slide 2 lá, será que ele não... Isso, com a 7. Aí se eu colocar aqui, vai passar, né? Isso, tá passando. Aí já tá no 7º slide. Tá. Eu acho que vamos fazer dessa forma, então, professor. Para não perder muito tempo aí, gastar tempo de vocês. Não, nosso tempo está à tua disposição. Te agradecemos. Então, acho que o número 2, slide número 2, lá em cima. Que aqui eu ocultei alguns slides, aí tá. é o segundo Bom, aqui. É o segundo. Então, ok. Tá aí, estamos vendo já o perfil de solo aí. Isso. Então, nem eu tinha dito, né? Em 2018, o Guido viu uma palestra aí do João e do Henry, né? E aí gostou da palestra dele, falando de perfil de solo, falando da parte química, biológica e física de solo, e comprou a ideia. Então, em 2018, a gente começou esse projeto. E quais são os objetivos do projeto, né? Então, seriam dar uma estabilidade produtiva para o produtor no ano que tiver veranico. Esse produtor, ele não chegar a colher tão mal, né? Conseguir pagar as contas aí. E num ano bom, o produtor conseguir atingir altas produtividades. Com isso, o produtor vai ter uma maior rentabilidade. Ele tendo uma maior rentabilidade também vai fortalecer a cooperativa. Então, todo mundo acaba ganhando aí. Com isso, também o produtor vai estar fazendo um manejo sustentável aí do solo. Então, quais são os pilares do projeto? A gente visa olhar as qualidades químicas, físicas e biológicas do solo. Então, não seria... se você me perguntar o que é mais importante, não tem um desses daí o que é mais importante. A gente analisa tudo ali, químico, físico e biológico. A recomendação, o nosso manejo, ele é ajustado de acordo com cada ambiente de produção. E não uma receita de bolo, né? Então, a gente interpreta e faz o planejamento dessas informações que são geradas a campo, aí, na casa de análise de solo, análise de compactação, entre outras informações aí que a gente consegue gerar a campo.
rapidamente aqui eu vou mostrar para vocês algumas informações do projeto, tá? Então, ele começou em 2018 com 9.600 hectares. Em 2019, ele já foi para 28.000 hectares. 2020, a gente completou 33.000 hectares. E agora, em 2021, a gente já completou 25.600 hectares. Aí, atualizando já esses dados aí, a gente já chegou aos 100.000 hectares de projeto, tá? Aqui são as unidades que a Copasul tem. Então, a gente distribuiu aqui o percentual, né, das áreas que a gente tem nas unidades aqui do sul do Mato Grosso do Sul, de áreas do projeto. Aqui a gente fez rapidamente também, por unidade, a quantidade de produtor que aderiu ao projeto. Num total, aí, a gente tem 139 cooperados aí que estão no projeto. Aqui agora eu vou falar mais para vocês como que é feito, né, essa parte de coleta de solo, das informações. Então, a gente tem o grid de 12 ou de 20. Por que esse grid grande? Porque o grid de 12 ou de 20, a gente vai coletar a amostra de solo até 1 metro de profundidade. A gente estratifica essas amostras aí. E o grid alto, porque abaixo dos 40 centímetros de solo, a gente não tem tanta variação que nem em cima. Então, no grid de 12 ou 20, a gente tira o perfil até 1 metro. E aí, para o produtor que quer fazer taxa variável de calcário, fertilizante ou semente, a gente tem o grid de 3 hectares também, que ele consegue fazer as aplicações em taxa variável. Então, todos os pontos que a gente coleta, eles são georreferenciados, né? A coleta, que nem eu disse, ela é estratificada, então a gente começa no 0,10, 10 a 20, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80 e 80 a 100 centímetros. Interessante também a gente faz essa análise de perfil para conhecer o tipo de solo que a gente vai estar trabalhando. Quando a gente faz essa coleta de perfil de solo, a gente também mede a compactação de solo. Desce uma haste que mede a compactação. Depois que mediu a compactação, desce uma outra haste medindo a umidade do solo. A gente sabe que a compactação tem que ser medida, o ideal dela, né, é ser medida quando o solo estiver na capacidade de campo. Como a gente não consegue fazer isso, né, porque são bastante áreas, a gente mede essa umidade e aí acaba fazendo uma relação aí para tentar chegar aí na capacidade de campo, vamos dizer assim. E todos esses dados da coleta, eles são passados por uma plataforma digital. A plataforma que a gente utiliza é o DataFarm. Eu vou estar falando um pouco mais sobre ela, tá? As análises de laboratório a gente manda para o IBRA, que é um laboratório lá de São Paulo. Eu vou mostrar para vocês rapidinho como é que funciona a coleta de solo. Professor, qualquer coisa você me avisa aí se estiver aparecendo no vídeo, tá? Ok. Vamos aguardar, ver se vem o vídeo para nós aí. Então, aí, ó, essa é a máquina que faz a coleta de solo. Tá aparecendo? A máquina está aparecendo, sim, mas o vídeo não, né? Eu vou... O vídeo não tá aparecendo. Não, o vídeo não está aparecendo. Eita, que será, hein? Eu acho que foi o modo de apresentação aqui que eu coloquei, será? Deixa eu pegar aqui de novo. Ainda não? Agora sim. Tá. Perfeito. Então, aí, ó, essa máquina ela foi desenvolvida pela SACI. Então, é coletado por sonda, né? E vai estratificando aí essa coleta aí até 1 metro de profundidade. E aí, após a coleta de solo, a gente tira a compactação, que é por resistência à penetração, né? Primeiro tira a resistência à penetração e depois a gente tira a umidade. Essa umidade é por condutividade elétrica.
Esse equipamento, então, foi desenvolvido pela Saci, né? Isso, pela Saci. Foi um pedido aí do João e do Henry para desenvolver uma máquina que coletasse até 1 metro de profundidade. Aí, só para mostrar que, além dessa máquina, a gente tem outros equipamentos para fazer a aferição da compactação, né? Tem aí o Penetron-Log da Falker, e nós temos também, que é digital, esse da Falker, né? E também tem um que é manual, que é o Rato. Esse aí foi desenvolvido, o Henry desenvolveu junto com o orientador dele, lá da Exalc, esse equipamento aqui. É um equipamento mais manual, né? Ele não é tão preciso que nem o da Falker, que nem o da Saci. Professor, eu acredito que agora vai dar para eu apresentar, deixa eu ver. Tá vendo? Sim, estamos vendo. Data Farm. Beleza, acho que agora vai ficar melhor. Então, agora eu vou entrar um pouquinho nessa parte da plataforma que a gente utiliza para estar colocando todas essas informações que a gente gera a campo. Então, quando o produtor ele fecha o pacote com a gente, ele também tem acesso a essa plataforma. Então, no Data Farm, as análises de solo, ela vem dessa forma aqui. Ela vem estratificada para a gente, tá? Em todas as camadas que a gente tira, e aí vem todos os nutrientes, todos os atributos aí de uma análise de solo. Quando a gente rola a barra, a gente consegue ver a análise inteira de solo, tá? Então, o legal da plataforma, ó, que se eu seleciono uma profundidade, e, por exemplo, aqui eu selecionei o fósforo, aqui a gente tira a resina. Desculpe, Thiago, nós estamos parados na imagem inicial do Data Farm, não foi para frente. Agora sim. Tá. Então, aqui, ó, é o jeito que sai a análise na plataforma, tá? Ela sai estratificada até 1 metro de profundidade e sai com todos os teores e atributos que saem numa análise de solo, tudo ali na plataforma. Fica mais fácil da gente organizar esses dados. Aqui já sai tudo a média de todos os pontos que foram coletados. Então, aqui, por exemplo, ó, eu peguei o 0 a 20 e selecionei o fósforo. Já aparece para mim todos os pontos que foram coletados e o teor por ponto de fósforo que deu nessa área, tá? Aqui, se vocês verem, não está no modo apresentação, mas ele já me dá a média do talhão. Então, deu 23 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. E ele já faz uma classificação para mim desse talhão. O que está médio, alto e baixo, tá? E eu consigo fazer isso aí para todos os atributos do solo aí que saem na análise. Então, aqui, por exemplo, a gente só pegou um exemplo aqui, um mapa de colheita vezes um mapa de fertilidade que a gente fez. Aqui é um mapa de colheita do produtor. A parte que está em vermelho é onde ele colheu menos. E aqui, esse mapa de baixo é um mapa de alumínio, 20 a 40 centímetros. Então, aqui a gente tem uma relação. Onde ele colheu menos é onde ele tem alumínio ainda no solo. Dentro da plataforma Data Farm, a gente consegue também fazer o quê? A gente consegue gerar mapa de aplicação de calcário, certo? E se quiser também, de fertilizante. Se eu quiser jogar cloreto em taxa variável, ou fazer um fertilizante na base em taxa variável, também a gente consegue. E também dá para fazer o mapa de taxa variável de semente, tá? A gente seleciona lá os atributos que a gente quer levar em consideração, argila, umidade de solo, matéria orgânica, e aí a gente consegue estar criando aí esse mapa de taxa variável de semente também, de acordo com a zona, os ambientes de produção. Então, como eu tinha falado antes, a nossa tomada de decisão para fazer uma recomendação, a gente leva em consideração a parte química e física. Então, aqui não vai estar 100% para vocês verem, mas um exemplo aqui é a saturação de alumínio dessa área. Dos nossos solos aqui, eles são solos mais mistos, bem mais arenosos do que para vocês aí no sul. Então, aqui a nossa saturação de argila é 18, 15, 20% de argila. E a gente tem muito alumínio nos nossos solos. Então, se a gente pegar aqui a saturação de alumínio no perfil, vocês podem ver que tem muito alumínio. Então, assim, são doses elevadas de calcário que a gente tem que fazer nessas áreas. Além das doses elevadas de calcário, a gente leva em consideração a compactação do solo. Para saber que profundidade que está essa compactação e saber que tipo de implemento eu vou estar utilizando para quebrar essa camada compactada.
Então, no caso dessa área aí, a gente pode ver, ó, que tem uma camada que a 20 centímetros que está bem característica. A 30 também, você vê que tem bastante ponto que deu aqui acima de 2 megas, tá? Aqui, para essas regiões mais mistas e arenosas, a gente considera que acima de 2 mega, a gente já pode estar entrando com uma intervenção mecânica, tá? Num solo mais argiloso, aí a situação é um pouco diferente. Essa questão aí de 1 megapascal é um pouco mais alta, para estar entrando com intervenção mecânica. E a gente leva em consideração também a quantidade de alumínio. Se eu tenho muito alumínio no perfil, aí seria interessante entrar com uma grade para estar incorporando esse calcário. Agora, se eu não tenho tanto alumínio, não tem compactação, aí o ideal realmente não é mexer no solo, né? Outra função interessante que tem a plataforma, a gente consegue fazer o cálculo de adubação, tá? De acordo com a análise do solo, né, extração e exportação, e quanto que eu quero produzir nessa área. Então, no caso, eu coloco que quero produzir 75 sacos de soja. A plataforma já me dá a quantidade que eu vou precisar de fósforo e potássio para produzir esses 75 sacos de soja, tá? Ele também fala se vou precisar de enxofre, se vou precisar de micronutriente. Thiago, Hum, aquele exemplo que tu deu ali, por exemplo, que tinha alumínio na camada de 20 a 40. certo. Como é que tu calcula a dose de calcário a ser aplicado para corrigir acidez em subsuperfície? Positivo, professor. Aqui, a gente calcula a dose de calcário através da saturação de cálcio e magnésio na CTC. E aí, o que a gente leva em consideração? Como são solos bem arenosos, aí, mistos, dependendo da quantidade que tem de alumínio no perfil, aí a gente vê se vai fazer essa conta até 40 centímetros ou até 60 centímetros. A gente chega a fazer conta de calcário até 60. Aí dá uma dose alta, geralmente. Isso, uma dose aí de 8, 10 toneladas por hectare de calcário. Perfeito. Para corrigir uma camada de 40 ou 60, né? Isso. E aí, se a gente for corrigir essas camadas, é imprescindível fazer uma gradagem aí, né? Certo. Uma gradagem com subsolagem. A gente tem visto, professor, que a subsolagem, ela ajuda muito, ela potencializa ajudar esse calcário aí e eliminando esse alumínio. Como que seria a sequência de operações, então? Tá? Joga o calcário, se for grade, subsolagem, tá? Porque a gente tem visto que tem ficado muito bom. Aplica o calcário, faz uma grade aí 34 e por último vem subsolando. O que a gente tem visto que tem ficado muito bom também para esse tipo de solo aqui, né? O Aiveca, em algumas áreas que tem muito alumínio. Só que aí a gente divide a dose em duas. Faz aí 50% antes do Aiveca e os outros 50% depois do Aiveca. Tem ficado muito bom também. Os resultados aparecem já no primeiro ano? Sim, eu vou mostrar depois para você alguns resultados que a gente já teve. Só que o interessante, professor, nessas áreas que foram feito a Iveca, é colocar a planta de cobertura. Se o produtor não conseguir colocar a planta de cobertura, aí é problema. A gente vou chegar nessa parte de planta de cobertura, mas é extremamente importante para essas áreas onde a gente mexe o solo, colocar a planta de cobertura. Então, na plataforma, a gente também tem as imagens NDVI, né, que ajudam aí no manejo do produtor. Então, aí uma imagem NDVI. A imagem que a gente tem da plataforma é o do Sentinel, né? Então, a cada uma semana aí ele está passando. E aí vamos ajudar no manejo do produtor, né? Para ele estar vendo o que está acontecendo nessas manchas. Além do NDVI, também tem o IIF, que seria quando o NDVI satura, né? Então, por exemplo, aqui o NDVI já está saturado, e aí no IIF tem uma mancha aqui, né? Só para acompanhamento de lavoura, isso aí. Então, depois que a gente gera todas essas informações, o que a gente faz? A equipe da Copasul, junto com os consultores, o Henry Saco ou o João Dantas, e o produtor. E aí faz uma recomendação para ele. Quantidade de calcário, se vai utilizar a grade, a Iveca. E aí a gente faz uma recomendação
visando atender a demanda do produtor, porque não adianta às vezes eu falar para ele fazer uma IVECA, sendo que ele não vai querer fazer uma IVECA ou se ele não tem como fazer uma IVECA. Então a gente se ajusta de acordo com o que o produtor consegue fazer. E também ajustado de acordo com a realidade de cada talhão. Agora eu vou mostrar para vocês aí um pouco dos resultados. Eu vou ter que aumentar aqui para ficar melhor. Tá aparecendo aí, produtor? Ô, professor? Tá aparecendo. Beleza. Então aqui, ó, a gente pegou 5 áreas, tá? Que foram corrigidas pelo projeto. 0 a 20, 20 a 40 centímetros. O A é antes da correção e o D depois da correção. Eu chamo a atenção para vocês em alguns fatores. O pH de solo, tá? Antes e depois da correção. As porcentagens de cálcio e magnésio na CTC, como subiu bem. Aqui uma coisa interessante que a gente tem visto, nas nossas áreas aqui, os teores de magnésio são muito baixos. Então, aqui, 98% das áreas que a gente utiliza calcário dolomítico. Porque os teores de magnésio nossos aqui são bem baixos. E é interessante que o magnésio ele ajuda bastante a planta quando se tem veranico, né? Então, quando se tem altas temperaturas, que é o nosso caso aqui, o magnésio ajuda a planta a passar por esse estresse. Além disso, chama atenção também o teor de alumínio, tá? Saturação de alumínio. Teores altos aqui, ó, 40 centímetros. E aí, como baixou bem. Aqui também numa área, aqui de Maracaju, dos Specken aqui, Cruz Alta. Um teor de argila alto também, como a gente conseguiu zerar esse alumínio. Aí, consequentemente, também teve aumento do V%, tá? Só uma coisa interessante aqui, professor. A gente estava conversando de matéria orgânica. Esse produtor aqui, Júlio Jacinto, dos 5 produtores, foi o único que conseguiu fazer uma matéria orgânica boa pós-correção. Pode ver que ele foi o único que aumentou a matéria orgânica. Ele fez uma cobertura muito boa de braquiária. E aí, por exemplo, o produtor Nelson Antonini, ele fez uma braquiária muito boa, mas ele tirou para feno. E depois deu uma geada, essa braquiária não voltou. Esse Everaldo aqui, ele colocou mingueto, mas não nasceu legal. E os Specken foi uma área de abertura que eles já fizeram correção e já plantaram a soja. Não conseguiu também fazer uma matéria orgânica. Mas a braquiária, então, foi incrível, né? Do seu Júlio, Isso. né? Respondeu bem A braquiária mesmo, ajudou né? bastante. Aí vou mostrar foto depois dessa área para vocês aí. Aí, por exemplo, o que foi feito nessa área, né? Vou compartilhar aqui com vocês também. Então, peguei 2 exemplos lá daqueles antes e depois. Então, o seu Júlio, em um dos talhões, foi aplicado 8,5 toneladas de calcário dolomítico, foi feita uma grade 34, se aplicou gesso, esse 40 kg de grã 552 é micronutriente, é um fertilizante que tem boro, cobre e zinco junto. E aí a gente visa fazer correção via solo, né? E aí a gente subsolou e jogou a braquiária. Então a braquiária ficou muito boa, formou uma massa muito boa. E aí nos Specken, já uma área aqui de Maracaju, foi 9 toneladas de calcário dolomítico, ele fez uma grade de 42 para conseguir levar esse calcário aí a 40 centímetros. Fez 1 tonelada de gesso, nessas áreas argilosas o gesso responde muito bem. E fez aí o micronutriente também. Aqui é outro antes e depois também, vocês podem ver que corrigiu bem a questão de pH de solo. Aqui também ele conseguiu fazer uma massa boa, aumentou a matéria orgânica, melhorou aí os níveis de cálcio e magnésio na nossa CTC e zerou o alumínio no meu solo aí. Então aqui o que ele fez? Aqui foi interessante que ele jogou 450 quilos de óxido, tá? Aqui foi um óxido granulado. E aí ele fez mais calcário dolomítico em taxa variável. O interessante do óxido é que ele tem uma reação rápida, né? Aí ele aplicou o gesso, como aumentou bem o teor de enxofre. E aí passou uma grade de 42. Você pode ver que o alumínio zerou até 40 centímetros. Aqui vou ter que apresentar também. Aqui já é uma área bem arenosa, tá? Em Naviraí.
uma outra exemplo de resultado. Vocês podem ver no perfil aqui como melhorou bem o pH, as setinhas vermelhas, deixei para ficar mais fácil para visualizar. A saturação de alumínio zerou no nosso perfil, só no 80-100 ficou um pouquinho. E aqui a gente fez uma correção de boro com lexita, tá? Olha como aumentou esse boro na minha área. Então, nessa área aí, o que foi feito? Foi feito 5 toneladas de calcário dolomítico, uma de gesso, gradeou, subsolou. A grade, a gente tem visto que é interessante fazer uma grade maior, uma grade de 32 ou 34. A grade de 28, a gente está vendo que não tem ficado tão bom que nem fazer uma grade de 32 ou 34. Esses 40 quilos aí de grama são os micronutrientes e, importantíssimo, aonde mexer, colocar planta de cobertura. No caso aí, foi braquiária. Aqui, professor, vou mostrar um resultado para vocês. Tiago, só para entender bem o sistema, em que época do ano você faz isso e a braquiária fica no campo até quando? Tá. Bom, geralmente, essas correções, a melhor época a fazer é pós-soja, tá? E aí, dependendo do ano, esse não é um ano para fazer isso, né? Mas tirar o milho e deixar aí só a planta de cobertura. Ou o produtor reservar 25% da área dele para fazer essa correção. O ideal é isso. Que aí ele vai conseguir ter umidade boa no solo para fazer a operação na hora correta e aí formar bem a planta de cobertura. Porque aqui para a gente, a braquiária ela vem bem aí até começo de março. Passou março, se plantar a braquiária ela já não nasce tão legal por causa do frio. E também dá uma estiagem aí, a gente não tem tanta chuva. Então, o ideal seria fazer isso aí pós-soja, tá? Mas tem produtor que faz mais para frente, só que aí é mais arriscado, devido ao clima. Perfeito. Quer dizer que o agricultor, para fazer essa construção de perfil, ele abre mão da safrinha, 25% da área, e aí deixa a braquiária poder enraizar bem, formar uma massa boa. Isso, exato. Até para produtor que tem condição, a gente até indica, se ele puder, passar um rolo faca para estar deixando uma boa matéria orgânica em cima desse solo aí, uma palhada, e estimular a braquiária a crescer mais, enraizar e estruturar melhor esse solo. Vou mostrar mais uma imagem para vocês também mais para frente aí. Então, aqui, professor, é uma área antes da correção, tá? Olha aqui o pH. Eu gosto de olhar com leite de cálcio, mas tem bastante gente que olha em água também, né? Mas não tem problema. Olha aqui a saturação de alumínio, como era bem alta no meu perfil. Nessa área, professor, a gente fez a IVECA. Então, aqui a gente colocou 10 toneladas de calcário alumínio, parcelou a dose, né? Fez o IVECA. E o produtor quis passar subsolador ainda. Foi uma decisão dele, ele quis fazer o subsolador sem problema. Ele fez subsolador e colocou uma cobertura boa de milheto em cima dessa área. Jogou micronutriente também. Olha o pH, ficou melhorou muito bem no meu perfil de solo. A saturação de alumínio, como zerou no meu perfil. E aí, pós-correção, esse produtor produziu 74 sacos de soja por hectare. E depois ele produziu 125 sacos por hectare de milho na safrinha. Para a gente aqui, essas produtividades são produtividades muito boas. Nessa área, o produtor não conseguiria atingir essa quantidade de sacos de soja. Ele tinha uma média de produtividade de 62, 64 sacos de soja aí no máximo nessa área. Que maravilha. Eu estou impressionado é que o alumínio zera mesmo, né? Até 80 centímetros lá, zerou. Que coisa. E o sistema... Isso, positivo, professor. Mas o que a gente tem visto que é interessante? Para zerar até lá embaixo, tem que fazer uma incorporação. Perfeito. E o sistema radicular da soja... Dependendo da situação, né? Aí ele se aprofunda e vai buscar água de camadas de subsolo.
Professor, acho que cortou aqui, não entendi sua pergunta. Não, era um comentário, né? Então, aí depois a soja vai encontrar um perfil com baixa resistência à penetração e sem alumínio e com cálcio, e ela aprofunda o sistema radicular e busca água de camadas profundas. Isso, essa é a ideia, professor. É isso aí. Porque aqui, como a gente tem muito veranico, a ideia é que a planta busque essa água lá embaixo. Porque como os nossos solos aqui eles são mais arenosos, né? Nós temos menos argila, então nossos solos aqui eles guardam muito menos água do que um solo aí de 60, 70% de argila, né? Então a gente acaba tendo que buscar essa água lá embaixo. Aí aqui a gente só fez um custo de quanto estava ficando para fazer uma correção dessas, tá? A gente fez isso aí ano passado, então a gente considerou um custo de saco de soja de R$70, que já não é mais realidade hoje em dia, né? Já está bem mais para cima do que isso aí. Mas na época, estava ficando um custo de 19 sacos por hectare, insumo e intervenção mecânica, tá? Aí a gente pegou 25 talhões de áreas do projeto e pegou as produtividades dos anos anteriores. Então, na safra 16, 17, a média desses 25 talhões foram 55 sacos, na 17, 18 foram 64 sacos, na 18, 19 foram 50 sacos. Na 19 20, pós-correção, essa média foi para 71 sacos. Então, assim, ajudou bastante o produtor, né? Na média, aí deu uma diferença de 15 sacos. A gente sabe que tem ano que tem menos chuva, mais chuva, mas, assim, dá para ver que o projeto aí ajudou bastante aí o produtor. A gente também fez isso no milho. Então, o custo para a correção foi o mesmo, né? A mesma área. E pegamos a produtividade dos anos anteriores. 2017, 90 sacos, de média, né? 2018, 80. 2019, 91. 2020, nessas 25 talhões, foram 108 sacos. Então, assim, no primeiro ano pós-correção, o produtor já consegue pagar esse custo que ele teve da correção do solo. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns resultados aí. Então, professor, aqui, ó, é desse ano, tá? É uma área de milho safrinha. Esse ano, como todo mundo sabe, a gente teve bastante seca na região. E do lado esquerdo é uma área que não teve correção de solo, e do lado direito é onde teve. E aí mais de 50 dias sem chuvas. Olha a diferença da planta de milho, né? Poxa, tá do lado esquerdo aí, tá estressada mesmo, né? Sim. 50 E dias. aqui, para ajudar, ainda a gente teve problema com mais de 50 dias sem chuvas. A gente teve região aqui, professor, que ficou. E para ajudar ainda, a gente teve chuva de granizo, uma região pegou chuva de granizo, e agora, por último, tivemos geada. Então, foi um ano complicado aí. Pois é, né? Impressionante que essa onda de frio aqui que entrou aqui pelo sul chegou até aí, né? A gente escutou isso e complicou bastante o milho safrinha, cana-de-açúcar, citros, café, aí foi tudo atingido, né? Sim, a quebra aqui foi grande. Mas é impressionante. Então, o que a gente quer fazer, né? Então, o que a gente quer fazer, né? Enraizamento, para conseguir pegar essa água da subsuperfície, devido a essas áreas aí ter um menor armazenamento de água. Então, aqui também, do lado esquerdo, é uma área que está corrigida, o enraizamento dessas plantas aqui. Até o porte da planta também, vocês podem ver que está melhor do que a área aqui que não foi corrigida. Aqui a gente achou bem interessante, uma área que está corrigida. Olha a uniformidade, quantidade de vagem dessa planta aqui para essa daqui. Aqui a gente tem vagem bem mais desuniforme do que aqui. Aqui a gente achou interessante, vou até colocar aqui, aqui é um dado do produtor. Essa imagem aqui não está 100%, mas a gente achou interessante colocar, que o produtor fez o manejo separado e colheu separado. Ele sozinho fez isso. Então, aqui, ele até escreveu aqui, área João Dantas, que é a área do projeto, né?
deu 59 sacos. A área que testemunha dele deu 43 sacos, é onde ele não fez correção. E tem uma área que ele separou e ele fez metade da dose que o João recomendou. Deu 54 sacos de soja. Ele pegou também a produtividade dos talhões que eram perto desse que ele fez aí a correção. Teve talhão de 36 sacos e talhão de 47 sacos. Esses dois aqui também não tiveram correção. Acho que travou aqui. Quer dizer que economizar no calcário aí não foi uma boa alternativa, né? Porque o resultado apareceu mesmo quando utilizou a dose cheia, né? Exato, doutor. Aqui, professor, o que a gente tem visto aqui é que o produtor, na verdade, ele não pode ficar sem calcário. Ele tem que colocar no planejamento dele que, pelo menos aí, a cada 2 anos, ele tem que fazer calcário. Primeiro, fazer uma boa correção, né? E aí tá sempre colocando calcário. Ele não tem como. Minha apresentação travou aqui. Eu vou fechar e abrir ela de novo, só um minuto. Sem problema. Bom, então aqui é uma área também de correção, né? A gente tirou essa foto de drone. Aqui uma área corrigida e aqui à esquerda uma área sem correção. Claro que aqui tem outros fatores, né? Mas olha a diferença de uniformidade da lavoura. Aqui é uma área bem arenosa, vocês podem ver até o solo. Aqui é uma área de 10, 12 aí por cento de argila, tá? Aí, para finalizar, professor, eu vou comentar com vocês algumas coisas que a gente viu que deu certo, que não deu certo, que a gente foi testando aí nas áreas, tá? Então, aqui a gente testou a aplicação de calcário a 40 centímetros. Essa máquina aí é uma máquina da Ikeda, que eles estão desenvolvendo. Só que, assim, o trator tem que ser um trator muito forte para conseguir puxar esse implemento. Ele coloca calcário a 40 centímetros, né? E é uma operação muito demorada. A gente utiliza óxido, e para o operador que fica ali também não é muito legal o óxido. Então, a gente viu que não é uma operação muito legal, não. Então, aí, ó, vocês podem ver que o óxido ele vai sendo incorporado aqui a 40 centímetros. Ele seria um subsolador com correção profunda de acidez através do uso de óxido de cálcio. Isso aí. Só que a gente não gostou muito, não, porque é uma operação muito demorada e o trator tem que ser um trator muito, muito forte para puxar esse implemento aí e uma operação muito demorada, né? Outros testes que a gente foi fazendo. Então, aqui é uma área do produtor que ele fez a braquiária pós-correção. Olha como veio bem essa braquiária. Ele jogou o calcário, né? E aí plantou a braquiária. Aí ele tirou essa braquiária e fez feno. Então, tem até aqui a foto dos romos de feno, né? E aí, pós tirar esses romos de feno, ele passou subsolando essa área. Aí a ideia era que a braquiária brotasse de novo, né? E aí forçasse esse enraizamento aí para estruturar melhor o solo. Aqui é uma área que a gente também viu que não deu muito resultado, tá? Subsolar em cima da braquiária. Nesse caso aqui, por quê? Porque nesse caso aqui a braquiária estava muito alta. Então, também força muito o trator, tá? A gente teve até que tirar a haste do subsolador para ele conseguir puxar, porque ele estava patinando muito. Então, dependendo da altura da braquiária, não fica legal fazer essa subsolagem aí em cima dela. Tem até umas outras fotos aqui para vocês verem que não ficou legal. A braquiária muito grande. Aqui já foi num outro produtor que a gente fez essa subsolagem
em cima da braquiária e ficou bom. A braquiária estava num porte menor e aí o trator ele já conseguiu puxar bem aí. Então, nesse caso, a ideia é você escarificar ou subsolar e as raízes imediatamente preencherem esses vazios aí, reestruturando o solo, evitando que ele se reconsolide, né? Isso, essa é a ideia, professor. É isso aí. Aqui como ficou boa também essa subsolagem aqui. E aí nós temos um outro modelo também. De aí o produtor ele fazer toda a correção, gradear, e aí na última operação ele vem subsolando, que é o caso aí, e jogando a semente da braquiária. Então vocês podem ver que o produtor aqui ele até passou pano, né? Ficou bem certinho, bem nivelado o terreno, né? E aí a última operação ele passou subsolando e jogando a braquiária. Aqui a foto no mesmo talhão, ó. Olha como formou bem essa braquiária. A palhada que ficou no solo depois para plantar a soja. Puxa É vida. até uma coisa que os produtores aqui tiveram que aprender a plantar em cima de uma palhada tão grande assim. O pessoal teve que pegar o jeito aí. Tem que dessecar bem antes, né? Isso, dessecar bem antes é um problema sério. Ainda mais quando a gente utiliza uma braquiária mais forte, uma MG5, uma brisanta, aí o problema é maior. Está produzindo aí mais de 7 toneladas de matéria seca. Ficou muito bom aqui. Então aqui a gente tem uma foto para mostrar para vocês também a questão de enraizamento, né, das braquiárias. A importância, né, que faz isso aí para o solo. Então aí a gente realmente posiciona a Rusiziensis, que era mais fácil de trabalhar. Mas pensando em estrutura de solo e força de radicular, as MG5, as brisantas são melhores. Charaés, né, que também é uma brisanta. E aí, que nem a gente tinha já conversado, professor, para essas áreas, produtor que tem aí essa condição, é de extrema importância passar um rolo-faca nessa braquiária. A gente tem visto bons resultados aí. Com um tapete verde aí. E aí força, né, o enraizamento da braquiária, estruturar melhor esse solo. Ela brota de novo, né, não tem problema nenhum. Fica menor depois para a gente poder dessecar e plantar a soja. Ajuda muito. E quantos dias, então, depois de implantar ela que vou usar o rolo-faca? Professor, vai variar, tá? Mas posso falar para você aí uns 40 dias aí, 50 dias por aí, já daria para estar usando o rolo-faca. Perfeito. Outra planta de cobertura, professor, que a gente tem visto muito resultado, utilização de crotamária nas áreas, tá? Olha o tamanho que ficou essa crotamária na área pós-correção. E aqui é um mapa de colheita do produtor, tá? Ele deixou uma faixa, essa faixa que está em vermelho aqui, é onde ele não colocou crotamária. Vocês podem ver que é onde colheu menos. Então, a crotamária para nossas áreas aqui, principalmente para as áreas arenosas, tem ficado muito bom, tem dado muito resultado. Esse ali era um mapa de milho ou de soja? Esse é um mapa de soja, se eu não me engano, professor. Deixa eu ver aqui, só um minuto. É de soja, é um mapa de soja. Tá. E a área tem nematóides aí ou foi o nitrogênio e a estrutura de solo da crotalária? Exato, professor. É uma área que não tem indícios de nematóide. Justamente, a gente acredita que foi devido à fixação biológica aí da crotalária, né? A gente tem visto até aqui na região, por ser uma região que tem muito veranico, os nossos produtores ele não adubam muito bem o milho. Questão de ponto de nitrogênio e tal. Então, se a gente for fazer balanço de adubação, falta muito nitrogênio no nosso ciclo. Então, Isso. tem dado muita resposta para a crotalária. Tu sabes que aqui no sul a gente tem a ervilhaca, né? E alguns produtores utilizaram a ervilhaca antecedendo a soja.
pessoal aí da região de Santa Rosa faz isso, né? Uhum. E a gente foi bastante criticado, porque o pessoal, duas leguminosas, soja já é leguminosa, e aí vai botar uma leguminosa no inverno, mas de fato a gente notou que não prejudicou a fixação biológica do nitrogênio da soja, e a soja produziu mais. Então, sinal que esse nitrogênio aí, ele não perturbou a fixação da soja e auxiliou, nutriu a soja com um complemento de nitrogênio, e houve um efeito sinérgico entre a fixação biológica da soja e esse nitrogênio que foi aportado, no seu caso, pela crotalária e no nosso caso aqui pela ervilhaca. Claro que hoje, aqui para o sul, nós temos a oportunidade de fazer um consórcio, mas eu entendo assim que o balanço de nitrogênio é muito importante você aumentar esse balanço, porque na maior parte dos sistemas ele é deficiente. Isso aí, professor, isso que a gente tem visto, que a gente tem que aumentar esse balanço aí, que está bem deficiente aí na nossa região. A gente até, esse ano, a gente pegou um pouco de semente de ervilhaca e para as áreas que ficaram mais tardias, porque a gente teve um problema de plantio da soja do último ano, ficou tarde. Então, a colheita ficou tarde, o plantio do milho ficou tarde também. E daí, para áreas que teve correção, ficou tarde também. Então, tem área que o produtor não conseguiu colocar braquiária. E aí, a gente tem testado aqui culturas que a gente pode colocar nessa época que é mais fria, né? Que seria ali em junho, julho, abril. E aí, a gente pegou um pouco de semente de ervilhaca e vai testar em algumas áreas aqui para ver se elas vão. Perfeito. Agora, é impressionante esse mapa de colheita aí, né? Onde que não tem crotalária, a diferença que deu, né? Puxa vida, foi muito expressivo. Sim, ficou muito bom. E aí a gente também tem... A gente também faz aqui, né, a combinação de crotalária com braquiária. Tem ficado muito bom também. Que a gente coloca uma gramínea junto com uma leguminosa, né? Esse consórcio aí fica excelente, né? E a, Sim. e a crotalária consegue sobreviver aí às agressividades da braquiária? Sim, professor, a gente tem visto ficado muito bom. Assim, até nessa área aqui à esquerda, você pode ver que é difícil você ver braquiária aqui. A crotalária meio que tomou conta. Mas se você andar lá, você vê que tem bastante pé de braquiária ali embaixo, sabe? E fica ótimo, né? Puxa vida, fica essa combinação aí é preciosa, né? Porque você tem o nitrogênio e tem toda a estruturação da braquiária, né? Realmente é uma combinação ótima. E, professor, a gente tem visto que plantado tem ficado excelente. A lanço fica bom também, mas essas plantas de cobertura, plantado, fica show, fica muito bom. Eu tenho um amigo que é campeão de produtividade, aí, o Maurício de Bortoli aqui, e Legal. ele prega muito isso, né? Que quando semeia é melhor do que distribuir a lanço, né? E ele não abre mão nas áreas dele de fazer a semeadura, plantado. É que para o produtor acaba ficando um custo maior aí, né? Ele tem, às vezes, uma plantadeira só para fazer isso, mas o resultado é diferente. Eu tenho uma imagem no final ali, vou mostrar para você. Uma diferença de uma área que foi plantada, que foi semeada, e uma área que foi a manso. Só esqueci de falar aqui, a crotalária que a gente tem utilizado bastante aqui é o croneuca, tá? Outro mix que a gente tem feito, tem ficado bom aí, é braquiária com mingueto. Vocês podem ver até que essa palhada aqui é de mingueto. Então, o que ele fez aqui? Ele plantou junto os dois, né? O mingueto cresceu, aí ele passou o rolo faca aí nesse mingueto, né? E aí depois a braquiária, ela veio rebrotando aí. Aí aqui, professor, só a gente já finalizar aí, uma coisa muito importante é as operações também.
Então, fazer bem feito, a minha subsolagem, minha gradagem, minha subsolagem, fazer com o solo friável na hora certa. A gente tem visto que se o produtor não faz na hora certa, a chance de não dar retorno depois é grande. Se faz essa intervenção, não coloca planta de cobertura, a chance de não dar a resposta também é grande. Aqui é um exemplo do produtor que aplicou os micronutrientes e regulou errado o Lancer dele lá. E aí ele aplicou o dobro que ele tinha que aplicar de bora. E aí deu fitotoxicidade de bora nas plantas de soja aí. Então, assim, é só para a gente reforçar que onde a gente teve mais resultado é onde o produtor fez certinho, fez bem feito as operações. E aqui, professor, é um teste que a gente fez, ó, a planta de cobertura semeado, em linha, e de um lado incorporado. Olha a diferença que vem, né? A qualidade é diferente. Muito diferente, tá? E acho que é isso aí, professor. Se vocês tiverem dúvidas aí, estou à disposição. Tá ótimo, a gente agradece, muito interessante. Eu acho que pode parar o compartilhamento aí, acho que a turma pode interagir também. Deu certo? Ainda está assistindo a tua tela aqui ainda. Vamos ver. Aí. Foi, né? Isso. Bom, pessoal, vocês tivemos muitas informações aí, né? O uso de uma plataforma digital, utilização de penetrometria e amostragem de solo profunda, até 1 metro de profundidade, e depois uma estratégia de correção de solo, utilização de micronutrientes e também utilização de plantas de cobertura para estruturar o solo, né? E tudo isso, esse manejo químico, físico, de descompactação e biológico de raiz, refletindo em uma maior eficiência de uso da água, estabilização da produtividade, né? E diminuição do efeito dos veranicos nas culturas. E realmente um exemplo bem prático. E uma coisa que a gente escutava falar muito no passado aí da fosfatagem. Então, no caso, o fósforo não precisou botar ele em profundidade, aí só o fato do cálcio, melhorando o cálcio e reduzindo o alumínio já foi suficiente. Tiago. Positivo, professor. A gente só faz a fosfatagem em áreas de abertura. Aí, algumas áreas a gente faz. Mas, fora isso, não. Assim, eu tenho trabalhado com esse tema, né? E realmente, o cálcio, eu sempre digo assim para o pessoal, né? É mais barato e mais eficiente você construir o perfil com base no cálcio e magnésio do que você fazer isso com o fósforo, né? Porque é caro e a eficiência para fins de enraizamento, se você conseguir aprofundar um pouquinho esse fósforo com um facão, já é o suficiente. Meus alunos, meus caros pós-graduandos, foi muito bom, né, conhecer um pouco que culturas, então, se tem aí. Era uma região tradicional de pastagens há 30 anos, né, e aí modificou bastante, né? E hoje, que cultura se tem, então, Tiago? Professor, principalmente, tá? Soja, milho, e aí na região aí de Navira, aí, Nova Andradina, Narilândia, nós temos bastante mandioca também. Que é o Cleiton. E... Professor, respondendo aí, é isso aí, Tiago. As 4 principais culturas agrícolas da nossa região,
soja, milho, cana e mandioca. São as principais. Aí a cana também tem um cenário, uma participação significativa aí na nossa região e na economia também. E a questão dos solos, tem muita variação de solo? Como é que é a variação aí? Tem sim, professor. É bem variável, tá? Tanto que, por exemplo, a gente pegar a região de Maracaju, já são solos bem argilosos, solos de 60%, 70% de argila. Desce um pouco mais para o estado, região de Naviraí, Nova Andradina, Narilândia, aí já são solos bem mistos para arenosos. Só que ainda você encontra mancha com solo argiloso. Pouco, mas encontra. E aí são solos na região de Naviraí, Nova Andradina, solos aí de 25, varia muito, né? De 30 a 10% de argila. Perfeito. E a chuva, como é que se distribui aí? Bom, professor, a chuva aqui, a gente tem uma média anual aí, acredito, de 1.300 milímetros, por aí. Mas a gente sempre tem um veranico aí, em janeiro, a gente sempre tem, e na safrinha também a gente costuma ter um veranico. Então, depende do ano, depende se é Laninha, El Ninho, aí varia se esse veranico vai ser maior ou menor. Mas é comum para a gente aqui ter veranicos de bastante dias aí sem chuva. Por isso que na safrinha, às vezes, o produtor não quer investir muito, né? Porque tem uma incerteza associada. Isso, além do veranico, a gente corre risco aqui de geada, não é todo ano, mas tem ano que pode ocorrer geada. E até a gente está tentando trabalhar aqui para tentar colocar o sorgo também, para essas áreas que ficam mais tarde. Porque aqui ocorre muito de produtor plantar milho ainda em março, fora já do zoneamento, né, para a gente aqui. E aí a gente está tentando colocar a cultura do sorgo, que aí seria uma cultura interessante. Sem dúvida. E a soja, então, entra em o final de outubro, em novembro? Quando é que entra a soja? Ela começa aí em setembro, final de setembro aí, depois do dia 15 aí de setembro já pode, mas a data boa de plantio aqui mesmo é começo de outubro, mas a data boa mesmo lá pelo dia 15 de outubro. Para a gente aqui é a melhor data de plantio de soja. E aí vai até novembro aí, né? Às vezes atrasa um pouco a chuva, a regularização da chuva. Atrasa. Por exemplo, o ano passado atrasou bem. Geralmente, no final de setembro lá já tem uma chuva, que aí o pessoal já solta o plantio. Nesse último ano, a chuva ela veio no meio de outubro. Então, atrasou o plantio de todo mundo. Mas eu fiquei impressionado com as produtividades aí tão boas, né? 60, 70, puxa vida, são produtividades muito boas. Essas produtividades aí a gente conseguiu em anos aí tiveram melhor de chuva, né? Se a gente pegar ano que tem um veranico maior, em áreas que não são corrigidas, as nossas médias são bem mais baixas, professor. Média aí de 50 sacos, tem área de 45, 55. Certo. Professor, eu tenho uma pergunta. Pois não. Eu sempre fico pensando quando começa a falar em subsolagem, né, essa parte, e a degradação do solo. Quanto tempo é viável continuar fazendo essa prática de solo, sabe? E o que fazer para não ter a degradação ou a erosão, né? Daí essa que eu sempre fico me questionando. Porque tem maior produtividade, isso é certo. Mas, e para o solo, né? E aí, Thiago? Bom, para a gente aqui, a gente leva alguns fatores em consideração para estar fazendo uma intervenção mecânica dessa. Porque justamente a gente não quer degradar essa matéria orgânica, perder essa estrutura de solo. Então, o que a gente leva em consideração? Primeiro, teor de alumínio no meu solo. Se eu tenho um solo com teor muito alto de alumínio, é um ponto a se considerar. Segundo, eu tenho compactação nesse solo? Outro fator a se considerar.
Terceiro, eu venho produzindo bem na área. Se eu vier produzindo bem na área, não é uma... Eu não vou mexer nessa área. Agora, se ela já vem produzindo mal, é um fator a mais que eu tenho que levar em consideração para estar fazendo uma intervenção. E aí, se a gente vê que precisa fazer essa intervenção, porque são fatores sérios, alumínio, né? Questão muito séria, a questão da raiz, conseguir absorver água, e compactação também. Se a gente vê que precisa fazer essa intervenção, aí é fazer, e extremamente importante trabalhar com planta de cobertura, para estar, de novo, estruturando esse solo. Porque depois que a gente faz essa intervenção, realmente a gente não quer mais mexer nesse solo. A ideia que até a gente fala é resetar. A gente reseta esse solo, faz de novo. Vamos dizer assim, vai uma boa abertura, para depois não precisar mexer mais nele. Eu entendi a colocação da Paula, né? Mas me parece que essa questão da braquiária, da crotalária, ou de um consórcio de braquiária com crotalária, braquiária com mileto, é exatamente o componente que visa estruturar esse solo, né? Agora, se você fizesse só a subsolagem ou a escarificação e não associasse a questão de uma cultura de cobertura com sistema radicular agressivo, aí você não tem esse efeito. E a outra questão que é muito importante é o calcário, né, incorporado. Então, quando a gente olha dados assim de escarificação e subsolagem, às vezes é bem difícil você chegar a uma conclusão, porque você vai encontrar na literatura resultados para todos os gostos, desde aquele que você não faria até resultados muito positivos. Mas aí me parece que o Tiago colocou alguns elementos que a gente deve considerar, né? Pelo menos do meu ponto de vista, Paula. Não quero induzir assim o seu raciocínio, né? Você é livre, e qualquer outro dos meus estudantes são livres para formar suas opiniões, né? Mas me parece que a questão da presença da camada compactada, presença de alumínio e a necessidade de rapidamente reverter esse processo e entrar num ciclo produtivo de maiores produtividades e de maior aporte de biomassa. Eu conheço a região razoavelmente bem aí, né? E sei que isso funciona muito bem no Mato Grosso do Sul. Talvez em outras regiões do Brasil não funcione tão bem ou não seja necessário, simplesmente. Nós aqui no Sul, provavelmente a gente não precisaria fazer este manejo, né? Mas, particularmente, eu conduzi um experimento há um tempo atrás, aí, Tiago, que nós mapeamos as zonas de baixo, médio e alto potencial produtivo, no mesmo talhão. Mapas de colheita, imagens de satélite, etc. E o interessante, o que funcionou na zona de baixa não foi o que funcionou na zona de alta, dentro do mesmo talhão. E aí o que aconteceu? O teto de produtividade na zona de baixa foi exatamente escarificação, calagem com gesso e planta de cobertura. E já no caso da zona de alta, o que mais funcionou foi planta de cobertura e calagem em superfície. Então, assim, Paula, eu considero que o assunto ele é bastante complexo. É difícil a gente dizer, olha, não funciona. Depende de onde você está, da condição de solo, e acho que essa apresentação ela serviu para mostrar a realidade daí. Vocês têm quantos hectares, Thiago, sobre esse manejo agora? A gente tem um pouco mais de 100 mil hectares. 100 mil hectares, né? E aquela média que você apresentou ali era de 25 áreas, né? Isso, a gente pegou 25 áreas. E pelo que eu vi, vocês trabalham razoavelmente bem a questão de estatística. Você calculou média, desvio padrão, coeficiente de variação, né? Então, você tem segurança do que você está falando, né? Sim, professor. E, assim, só para complementar, justamente é importante também saber o tipo de solo que a gente está trabalhando. Até por isso que a gente coleta até 1 metro de profundidade.
Porque, por exemplo, tem tipo de solo que é natural ele liberar bastante alumínio. Então, aí é um solo que não compensaria a gente estar subsolando, ou por característica mesmo de estrutura de solo, que nem o senhor comentou, às vezes solos aí da região de vocês já são áreas que não compensaria estar subsolando, né? Porque essas áreas, elas eram pastagens degradadas anteriormente? Como é que é? Qual é o histórico de manejo dessas áreas? Depende, professor. Tem área que a gente pegou aqui, que já são áreas antigas de lavoura, e tem áreas que sim, pastagem degradada. A gente tem os dois cenários. Ô, professor, eu tenho um exemplo muito bom. Tem um produtor que ele área de pivô, tá? Uma terra aí de uns 30% de argila. Ele, no pivô, ele não colhia mais de 50 sacos de soja. A gente fez lá a medição e a gente viu a presença de alumínio e compactação. Fizemos a dose de calcário e subsomamos. Pós-correção, esse produtor colheu 67 sacos de soja. Poxa. Então, assim, mas para esse tipo de solo, deu certo, né? Paula, eu acho que assim, realmente você vai ter para tomar uma decisão, né? E você viu que é um investimento relativamente alto, né? Nós estamos falando ali de 17 sacas de soja. Claro, o preço da soja hoje felizmente, é totalmente diferente daquele lá, né? Estava a R$ 70, hoje, né, dependendo de onde você está, Eu considerei 70, né? 140, 130, né? Mas nós aqui no Sul chegou recentemente a 150. Mas é um custo elevado, então tem que ser feito com critério, né? E eu diria assim, né? Eu às vezes vejo as pessoas descartarem simplesmente a questão da subsolagem ou da escarificação. E eu diria para você assim, até uma vez eu pensei em escrever um artigo sobre isso. Se for subsolar ou escarificar, coloque uma planta de cobertura junto, né? Acho que essa é a principal mensagem. Eu tenho trabalhado bastante com isso. Às vezes até as pessoas me criticam. Algumas pessoas, mas o senhor defende o plantio direto e está fazendo isso aí, essa intervenção? Bom, na verdade, o próprio plantio direto, para funcionar bem, as plantas têm que se desenvolverem bem. Se você não consegue nem mais desenvolver uma planta de cobertura, uma pastagem, é sinal que alguma coisa está falhando no nosso sistema. E aí cabe a nós, como técnicos, identificar qual é o problema e resolver. Por isso que essa amostragem de 1 metro, eu acho muito importante. Nós aqui no Sul ainda a gente resiste bastante a fazer uma amostragem de 20 a 40, mas vários produtores, os produtores mais avançados hoje, eles estão fazendo análise de 20 a 40, 40 a 60 e procurando realmente conhecer um pouquinho melhor o seu subsolo. Hoje mesmo de manhã eu estava com um produtor, estava olhando a análise de solo dele, e você não vai acreditar, Tiago, mas de 20 a 40 ele tinha 50% de alumínio, sabe? E 20% de bases, né? Então, eu disse para ele, olha, aqui nós vamos ter que entrar com alguma coisa aí de rápida, só o calcário já não vai, o calcário aplicado em superfície já não vai conseguir fazer o que nós precisamos, né? Ou você vai ter que entrar com óxido, que tem uma solubilidade maior, ou vai ter que entrar com gesso, nós vamos ter que ter uma outra fonte de maior solubilidade e maior mobilidade no perfil, se o senhor não vai fazer a mobilização mecânica do solo, né? E o agricultor ficou um tempo ainda assim, dizendo, poxa, mas eu vou botar 2 fontes de cálcio, não estou sobrepondo produtos? Eu falei, não, um é de solubilidade mais lenta, uma reação que vai demorar para chegar no perfil. E o outro é para poder atuar nesse alumínio que está embaixo. Ou então, nós já vamos ter que começar a rezar por São Pedro manda-chuva aí desde agora, né? Então, eu assim, estou muito convencido, né, de que essa questão da eficiência do uso da água,
a gente realmente deveria considerar isso no manejo da fertilidade do solo. Me parece que muitas vezes a gente comete erros porque o experimento foi feito num ano que não teve seca, etc., e você acaba tirando uma conclusão que depois não se sustenta a campo, porque sob déficit hídrico aí você tem aquela situação, né? O ano bom você colhe 50, 55, no ano ruim você colhe 25. E aí os custos de produção não baixam, né? A produtividade baixa, mas o custo de produção não, né? E de repente você sai do negócio. Então, na literatura internacional, aí, eles estão chamando isso de Climate Smart Agriculture, agricultura de clima inteligente. Mas o que é essa agricultura de clima inteligente? Quer dizer, uma agricultura que você consegue minimizar o impacto do clima sobre a produtividade, ou estabilizar a produtividade, como o Thiago falou. Claro que as ferramentas para isso são várias, né? Mas me parece que o papel das culturas de cobertura aí é muito importante. Eu fiquei bem impactado aí pela crotalária, como ela se desenvolveu bem, né, Thiago? Sim, professor. Aqui, se plantar na época certa dela, né? Ela vem muito bem. E tem dado resposta muito boa mesmo. Tanto a crotalária, claro, a braquiária também tem seu papel importante, né? Mas a crotalária realmente, até por aquela questão do balanço do nitrogênio, tem dado muita resposta. Até a gente está com ideia de testar algumas outras plantas de cobertura aqui para a região, para o produtor ter um maior leque aí, né, de poder estar utilizando essas plantas de cobertura. Perfeito, eu acho que e se puder consorciar elas, então aí você tem um benefício ampliado, né? Claro que a braquiária é impressionante, né? Ela tende a dominar o ambiente, né? Mas se for possível consorciar e esse manejo de rolo-faca, né? Pareceu bem interessante, né? Sim, o Rolo Faca faz um trabalho muito bom também. A questão é que ele é muito caro. São poucos produtores ainda que, pelo menos aqui na região, que tem um implemento, sabe? Aham. Mas o serviço que ele entrega é excepcional. E na época da semeadura aí da soja, vamos pegar o mês de outubro aí como referência. A temperatura do solo é alta? Como é que é em solo descoberto? Oh, positivo, professor. Tem área aqui que não tem cobertura de solo. A chance de dar escaldadura aí e matar a planta é grande, viu? Então essa é uma diferença importante, né? Essa alta temperatura aí depois aí o pessoal se queixa da qualidade da semente, né? Ou que teve perda de stand de planta, né? E isso Sim. está associado exatamente à falta de cobertura, né? E às elevadas temperaturas aí, solo leve, né? Solo Uhum. mais leve. E assim, professor, outra coisa que a gente tem visto, nessas áreas corrigidas aí, a gente está tendo que buscar novas variedades de soja e milho para colocar nessas áreas. Porque antes nossas áreas não eram bem corrigidas, né? Certo. Antes, de vez em quando, o produtor jogava um pouquinho de calcário ali, e até questão de adubação aqui, por ter muito risco, ter bastante veranico, o produtor, aqui a maior parte dos nossos produtores, eles também são arrendatários. Então, eles têm medo, né, de adubar mais, de às vezes fazer uma boa correção. Então, até as variedades aqui de soja e milho, a gente está tendo que buscar no mercado, aprender a trabalhar com outras variedades, porque a gente aumentou aí o nosso patamar, né? Então, isso aqui também acontece, sabe, Thiago? Eu trabalho com agricultura de precisão e a gente fica interagindo aí com os agricultores, né? Então, eles têm procurado isso, né? O material precoce, mais responsivo, colocar nos melhores solos, aqueles solos que estão corrigidos, que são solos que já estão manejados há mais tempo. E aqueles materiais mais resistentes, né, de ciclo um pouco mais longo, potencial produtivo às vezes um pouco menor, mas mais adaptado a condições de solos de abertura mais recente. Então, é importante esse ajuste, né?
É o primeiro ajuste, porque assim, você não pode colocar um material muito exigente num ambiente que não está preparado, né? Aí você entra num risco muito grande. Tanto que aqui aconteceu isso. Teve produtor que fez correção de solo e aí colocou um material que ele já vinha plantando faz tempo, por exemplo, aqui pra gente, um 6210. 62 acamou tudo na área. Melhorou a fertilidade, né? Deu condição, ele carregou e acabou. Você E tem que cuidar, né? Outra coisa que na agricultura de precisão a gente faz, à medida que o ambiente melhora, é diminuir um pouquinho a população de plantas para evitar estiolamento e o risco de acamamento. Mas é isso aí. Esses são os ajustes finos que o agricultor tem que fazer à medida que ele vai melhorando o seu ambiente. E nós também fizemos alguns trabalhos aqui com esses subsoladores que colocam óxidos de cálcio em profundidade. Eu tinha bastante esperança nisso, mas não se comportou assim como a gente esperaria, né? Foi um pouco inferior, né? Mas, enfim, né? Acho que precisa mais pesquisa para a gente entender melhor esse tipo de equipamento. Que bom. E depois que você fez essa correção, acho que até... nós aqui. Desculpe, para responder a Paula também acho que para agregar mais um elemento nesse nosso cenário aí, né? Depois que você faz a correção dessa profunda, vamos chamar assim, correção profunda, quanto tempo você teria que voltar ao sistema? Quanto tempo você acha que ele vai se manter? Você fala a questão do quê? Calcário, compactação? Por exemplo, para repetir essa operação, resetar o sistema depois que você corrigiu Tá. ele. Questão de resetar, a gente faz uma vez, a gente pensa em não fazer depois de novo. A ideia, aí para frente, é só dose de manutenção. Esse é o ponto importante, viu? Então, uma vez que você modificou esse ambiente, química e fisicamente, e introduziu matéria orgânica, recuperou estrutura, com doses frequentes de calcário menores agora, você controla a reacidificação. Eu tive a oportunidade de participar, Tiago, de um capítulo de livro que acabou não saindo, mas para mim foi um aprendizado, porque a Austrália tem uma condição bem parecida com a nossa, de bastante alumínio em profundidade. E aí o professor que estava escrevendo o capítulo, ele fez todos os cálculos e mostrou que uma vez que você corrige a camada profunda, a reacidificação dela é muito mais lenta do que na superfície. Porque, por exemplo, o que vai acidificar na superfície é a extração de bases, são reações de fertilizantes que têm reação ácida, só que em subsolo você não tem isso. Então, uma vez que você corrigiu ali, o risco seria a lixiviação de base. Só que como tu entra com plantas de cobertura, você faz uma ciclagem quase que fechada. Então, segundo esse professor, a reacidificação de uma camada de subsolo pode levar muito, muito tempo. O que para nós é interessante, que aí, como você falou, a gente vai manter esse sistema sem precisar fazer isso frequentemente, porque se eu tivesse que ficar subsolando, escarificando frequentemente, aí sim, aí eu vou prejudicar muito a estrutura do solo. Positivo. Até pensando na parte de compactação, a planta de cobertura ajuda nessa questão também, né? Sem Sim, dúvida. eu entendi. Eu não sei se ele tinha falado ou foi na hora que minha internet tinha caído. Eu entendi que era sempre feito esse manejo, sabe? Não uma única vez. Não, tá certo, Paulo. Eu tinha visto. Nós estamos tentando, foi muito bom, eu agradeço o Cleiton aí, né, e ao Thiago, porque a ideia é expor vocês assim, aos diferentes ambientes, né? O país é continental, tem muitas realidades que são regionalizadas
E eu, particularmente, fiquei muito surpreso aí, né? Já há alguns anos, uns 5 anos, aí, 7 anos, que eu acompanho aí Mato Grosso do Sul, os resultados positivos que traz essa prática aí para a região. É impressionante. Talvez em outras regiões o resultado não seja tão expressivo quanto é aí na região, mas eu assim já escutei esse relato de vários produtores e de certa forma eu sou um seguidor aqui no Sul, né? Eu procuro corrigir o perfil pelo menos até 60 centímetros. E você pensa assim, isso é muito caro, eu não vou conseguir. Mas é impressionante, você consegue. Realmente reduz muito o alumínio em profundidade. Que se você não fizer, aí sim, aí ele fica lá, né? Muitos agricultores dizem assim, não acredito que eu vou conseguir diminuir de 25% de saturação de alumínio para zero. Eu falei, bom, o senhor tem que experimentar, né? Porque realmente às vezes a gente se surpreende. Ouvindo os seus resultados ali, ficou impressionante, né? Você subiu a saturação de cálcio, subiu a saturação de magnésio, o alumínio zerou e depois as plantas responderam a isso, né? Então, mas é assim, Paula. Isso foi muito interessante para nós, porque na academia, na universidade, o assunto, assim, você vai encontrar pessoas que vão ter sensibilidade para isso e pessoas que vão achar que não vale a pena fazer isso. Mas só que quando o Tiago fala que tem 100 mil hectares, eu sento a cadeira para trás, porque é o seguinte, eu sempre digo isso, ó, o agricultor é muito observador. Se o agricultor tivesse perdendo dinheiro, tu acha que ele ia perder em 100 mil hectares? Mas, olha, de jeito nenhum, né? Isso certamente chega a esse número porque o agricultor está verificando que tem vantagem. Era a mesma coisa que a agricultura de precisão, sabe? O pessoal dizia, isso aí não vale a pena, não se paga e tal. Olha, hoje em dia, quem vai pensar em fazer uma semeadura sem usar um piloto automático, sem usar as ferramentas, ou uma amostragem de solo, que aí você mostrou, georreferenciada, assim, quando a tecnologia ela funciona, os próprios agricultores são os primeiros a reconhecer isso. E você não chega a um número como esse aí de 100 mil hectares se você não mostra resultado. Mas legal, Thiago, vou te liberar. Eu sei que você tem outras coisas, mas foi muito rica a sua apresentação aí. Este assunto vai ser discutido em sala de aula nossa aqui, né? Mais com a realidade do Sul, que é um pouco diferente da sua, mas foi muito enriquecedor aí. E também o ganho para aqueles que têm, eventualmente, que utilizam a braquiária para pastagem, também acaba engordando mais animais, né? E tendo essa oportunidade. Não sei se tem integração aí. Positivo, professor. A gente tem produtores aqui que fazem integração lavoura-pecuária. Tem lavouras aqui que é só soja-pasto, que é uma integração muito boa também. Que aí é impressionante. O pasto que vem pós-soja é muito bom. E a soja também que vem pós-pasto é muito bom. A gente tem visto ótimos resultados. E, professor, eu que agradeço aí pela oportunidade, agradeço o Cleiton também. Eu tive uma aula com o senhor em Frederico Westphalen, fui num curso na área de produtividade. Uma satisfação aí estar conversando com o senhor de novo. Que bom, espero que tenha gostado da aula aí, que tenha sido proveitosa. Fico no aguardo aí da gente ter a oportunidade no futuro aí de interagir. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que esse é o tipo de trabalho meritório que vocês estão fazendo na Copa Sul. É um trabalho referência, né? E que certamente vai promover o desenvolvimento regional e assim, um trabalho muito pé no chão, né? Com muitos dados, né? Hoje a gente fala muito que a agricultura tem que ser data science, data driven, quer dizer, se você tem resultados, números que você possa registrar e comprovar o resultado,
fica muito difícil para alguém chegar e dizer que você está fazendo errado, porque você está fazendo e está registrando todos os dados, resultados ali de melhoria, de atributos de solo e depois o resultado do desempenho vegetal. Se alguém disser, ó, não precisava fazer isso. Bom, então me prova que você consegue os mesmos resultados sem fazer isso. Aí fica mais difícil, né? Então, eu há muito tempo que eu, assim, respeito muito esses trabalhos que você fica mensurando as coisas. Quem trabalha com agricultura de precisão sabe que esse é o nosso, é a base, né? A gente tem que medir tudo, registrar tudo organizadinho, e aí você vai encontrar um manejo mais regionalizado, que é o que a gente prega. Mas foi muito bom, Thiago. Obrigado aí. E vamos continuar a aula aqui mais um pouquinho, aqui, bater um papo com o pessoal. Um abraço. Beleza. Obrigado, abraço. Até mais. Tchau. Obrigadão, Thiago. Bom trabalho, boa sexta. Valeu para vocês também.